Eu estava ali, parada no meio da cozinha, com as mãos tremendo segurando uma faca de descascar batatas, quando minha sogra gritou na frente de toda a família que eu era uma vergonha, que eu não sabia ser esposa, que o filho dela merecia coisa melhor. As palavras dela ecoaram pela casa inteira como um tapa na cara. Eu senti meu rosto queimar, meu peito apertar, e tudo o que eu conseguia fazer era olhar para o chão enquanto as lágrimas começavam a embaçar minha visão. Naquele momento, eu me sentia a menor pessoa do mundo. E se você está me ouvindo agora, eu te peço uma coisa. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que aconteceu depois disso mudou completamente a minha vida e talvez mude também a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Aquele domingo tinha começado como qualquer outro. Eu acordei cedo, arrumei a casa, separei a roupa que ia usar e fiquei ensaiando mentalmente cada passo do almoço que eu ia preparar. Era o primeiro domingo desde que eu e Ricardo tínhamos nos casado, apenas 3 meses antes, e seria a primeira vez que eu cozinharia para a família dele inteira. Eu queria tanto que tudo saísse perfeito. Queria provar que eu era capaz, que eu merecia estar ali, que eu era digna de ser a esposa do homem que eu amava. Ricardo tinha saído cedo para resolver uns problemas no trabalho, mas prometeu que voltaria a tempo para o almoço. Ele me deu um beijo na testa, me disse que ficasse tranquila, que todo mundo ia amar a comida, e saiu pela porta com aquele sorriso que sempre me acalmava. Mas assim que ele foi embora, eu comecei a sentir aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo podia dar errado. Minha sogra, Dona Marlene, chegou antes de todo mundo. Ela tinha a chave da nossa casa, algo que Ricardo tinha dado a ela sem me consultar, e que eu nunca tive coragem de questionar. Ela entrou pela porta da frente como se fosse a dona do lugar, e eu estava na cozinha, já com o avental amarrado, começando a preparar os temperos. "Bom dia, Dona Marlene", eu disse, tentando soar animada. Ela mal respondeu, apenas olhou ao redor com aquela expressão que eu já conhecia bem, aquela expressão de quem está procurando defeito em tudo. "Você vai fazer o quê?", ela perguntou cruzando os braços. Eu expliquei que ia fazer o prato preferido do Ricardo, aquele que ele sempre pedia quando a gente namorava, um ensopado de carne com legumes que eu tinha aprendido com a minha mãe. Ela soltou um risinho curto, daqueles que não tem nada de engraçado. "Ah, é? Vamos ver se fica bom", ela disse, e puxou uma cadeira para sentar bem ali, na cozinha, me observando. Eu tentei ignorar. Tentei me concentrar no que eu estava fazendo, mas era impossível. Cada movimento que eu fazia, ela comentava alguma coisa. "Você está cortando a cebola muito grossa. Esse alho está queimando. Você não vai temperar a carne antes? Meu filho não gosta de comida sem sal." Cada frase era como uma agulhada, pequena, mas dolorida. Eu respirava fundo e continuava, mas minhas mãos começaram a tremer. Eu sabia que ela não gostava de mim. Desde o dia que Ricardo me apresentou para ela, eu senti aquela frieza, aquele olhar de desaprovação. Ela nunca disse diretamente, mas eu sabia. Eu não era o tipo de mulher que ela queria para o filho dela. Eu não vinha de uma família rica, não tinha um diploma pendurado na parede, não usava roupas de marca. Eu era só eu, uma menina simples que amava o filho dela com tudo o que eu tinha. Mas para ela isso nunca foi suficiente. Os outros começaram a chegar. A irmã do Ricardo, Patrícia, com o marido e os 2 filhos. O irmão mais novo, Júnior, com a namorada. E a tia Célia, irmã da Dona Marlene, que era ainda pior do que ela. Todos se acomodaram na sala, conversando, rindo, enquanto eu continuava na cozinha, suando, tentando fazer tudo dar certo. Dona Marlene não saiu de perto de mim nem por um segundo. Ela ficou ali, sentada naquela cadeira, me vigiando como se eu fosse uma criminosa prestes a cometer um crime. E então, quando eu estava mexendo o ensopado, tentando acertar o ponto do molho, ela levantou e veio até o fogão. "Deixa eu ver isso", ela disse, e enfiou uma colher na panela sem pedir licença. Ela provou, fez uma careta e balançou a cabeça. "Tá sem gosto. Você não sabe nem temperar uma comida direito." Eu senti meu coração afundar. Eu tinha seguido a receita à risca. Tinha provado várias vezes. Estava tudo certo. Mas ela continuou. "Meu filho vai comer isso? Você acha que ele merece comer uma comida sem gosto depois de trabalhar a semana inteira?" Eu tentei me defender. Disse que ainda ia ajustar o tempero, que faltava pouco para ficar pronto. Mas ela não me deixou terminar. Ela pegou o saleiro e começou a jogar sal na panela, sem medir, sem cuidado. "Dona Marlene, por favor", eu disse, tentando segurar a mão dela, mas ela me empurrou. "Sai da frente, menina. Você não sabe fazer nada. Eu vou ter que consertar isso antes que meu filho chegue e passe vergonha." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu senti as lágrimas começarem a descer, mas eu não queria chorar na frente dela. Eu não queria dar a ela essa satisfação. Mas então, ela virou para mim e disse, alto o suficiente para que todos na sala ouvissem:
Eu não sei o que o Ricardo viu em você. Você não sabe cozinhar, não sabe cuidar de uma casa, não sabe ser esposa. Ele merecia alguém melhor, alguém que realmente soubesse o valor dele. Você é uma vergonha. O silêncio que caiu sobre a casa foi ensurdecedor. Eu ouvi alguém tossir na sala. Ouvi o barulho de uma criança perguntando alguma coisa e sendo calada pela mãe. Mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eu fiquei ali, parada, segurando aquela faca de descascar batatas, sentindo meu mundo desabar. E foi nesse exato momento que eu ouvi a porta da frente se abrir. Ricardo tinha chegado. Ele entrou na sala e imediatamente percebeu que algo estava errado. O clima estava pesado. Todo mundo evitava olhar para ele. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, e sua voz tinha aquele tom sério que eu raramente ouvia. Dona Marlene saiu da cozinha, limpando as mãos no avental como se nada tivesse acontecido. "Nada, filho. Só estou ajudando sua esposa aqui, porque sozinha ela não dá conta." Ricardo olhou para mim, viu meu rosto vermelho, meus olhos inchados, e eu vi a expressão dele mudar. Ele não era bobo. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. "Mãe", ele disse, e sua voz estava calma, mas havia algo perigoso nela. "O que você disse para ela?" Dona Marlene deu de ombros. "Eu só falei a verdade, Ricardo. Ela não sabe fazer nada direito. Você merece alguém que saiba cuidar de você." Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e então pediu que todos se calassem. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele tirou o celular do bolso, mexeu nele por alguns segundos, e então virou a tela para todo mundo ver. "Então tá bom, mãe. Já que a gente tá falando de verdades aqui, vamos falar de todas elas." Ele apertou o play e um vídeo começou a tocar. Eu não conseguia ver direito de onde eu estava, mas eu ouvi. Era a voz da Dona Marlene, clara como o dia, conversando com alguém. E o que ela estava dizendo me fez gelar. "Eu não vou deixar essa menina destruir a vida do meu filho. Ela não presta, não tem família, não tem nada. Eu vou fazer de tudo para que ele abra os olhos e se livre dela. Se for preciso, eu mesma vou acabar com esse casamento." A cozinha ficou em silêncio absoluto. Dona Marlene ficou pálida. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Patrícia levou a mão à boca, chocada. Júnior olhou para a mãe com uma expressão de descrença. E a tia Célia, que sempre apoiava tudo o que a irmã fazia, desviou o olhar, constrangida. Ricardo continuou, sua voz firme e controlada. "Esse vídeo foi gravado há 2 semanas, quando você estava aqui em casa e achou que eu tinha saído. Mas eu esqueci minha carteira e voltei. Eu ouvi tudo, mãe. Ouvi você falando com a tia Célia, planejando como ia humilhar minha esposa, como ia fazer ela se sentir pequena, como ia tentar me convencer de que eu tinha cometido um erro ao casar com ela." Dona Marlene tentou se justificar, sua voz saindo trêmula e desesperada. "Ricardo, filho, você não entende. Eu só quero o melhor para você. Essa menina não é boa o suficiente." Mas Ricardo levantou a mão, interrompendo-a. "Não, mãe, você não quer o melhor para mim. Você quer controlar minha vida. Você quer que eu seja eternamente seu menininho. Que faça tudo do seu jeito. Que case com quem você escolher. Que viva a vida que você planejou para mim. Mas eu não sou mais uma criança. Eu sou um homem adulto. E eu escolhi essa mulher para ser minha esposa porque eu a amo. E se você não consegue respeitar isso, então você não tem lugar na minha vida." O impacto daquelas palavras foi como uma bomba explodindo no meio da sala. Dona Marlene começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de alguém que acabou de perder o controle que sempre teve. Patrícia se levantou e saiu da sala, levando os filhos com ela. Júnior olhou para a mãe, balançou a cabeça e foi embora com a namorada. A tia Célia tentou dizer alguma coisa, mas Ricardo a cortou. "A senhora também, tia. Eu ouvi sua voz naquele vídeo. A senhora estava incentivando tudo isso. Então, por favor, se retire da minha casa." Uma a uma, as pessoas foram saindo. E quando a porta se fechou atrás da última delas, a casa ficou em silêncio. Eu ainda estava na cozinha, segurando aquela faca, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Ricardo veio até mim, tirou a faca da minha mão com cuidado e me puxou para um abraço. Eu desabei. Chorei como eu não chorava há anos, soltando toda a dor, toda a humilhação, todo o medo que eu tinha guardado dentro de mim. E ele ficou ali, me segurando, sussurrando no meu ouvido que estava tudo bem, que ele estava comigo, que ninguém nunca mais ia me tratar daquele jeito. Mas o que eu não sabia naquele momento era que aquilo estava longe de terminar. Porque Dona Marlene não era o tipo de pessoa que aceitava uma derrota. E o que ela fez nas semanas seguintes quase destruiu tudo o que eu e Ricardo tínhamos construído juntos.
Nos dias que se seguiram aquele domingo, a casa ficou estranhamente silenciosa. Ricardo recolheu a chave que ele tinha dado para a mãe dele, bloqueou o número dela no celular e me disse que a gente precisava de um tempo longe de toda aquela toxicidade. Eu concordei, mas por dentro eu estava destruída. Não pela dona Marlene, mas por mim mesma. Eu comecei a me questionar. Será que eu realmente não era boa o suficiente? Será que eu tinha destruído a relação dele com a família? Será que no fundo ela tinha razão? Eu passei a ter pesadelos. Sonhava que Ricardo acordava um dia e percebia que tinha cometido um erro, que ele olhava para mim e via tudo o que a mãe dele via. Uma mulher sem valor, sem talento, sem nada para oferecer. Eu acordava no meio da noite suada, com o coração disparado, e olhava para ele dormindo ao meu lado, e me perguntava quanto tempo ia durar até ele me deixar. Eu comecei a me esforçar ainda mais. Acordava mais cedo, limpava a casa até brilhar, cozinhava pratos elaborados, tentava ser a esposa perfeita. Mas quanto mais eu tentava, mais eu me sentia vazia, porque eu não estava fazendo aquilo por mim. Eu estava fazendo para provar algo para alguém que nem estava mais ali. Ricardo percebeu. Ele sempre percebia. Uma noite, ele segurou minha mão e me perguntou o que estava acontecendo. Eu tentei dizer que estava tudo bem, mas ele não acreditou. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é suficiente. Você sempre foi." E eu chorei de novo, porque eu queria tanto acreditar naquilo, mas uma parte de mim ainda duvidava. E foi nessa fragilidade que Dona Marlene encontrou sua brecha. 2 semanas depois daquele domingo, eu recebi uma mensagem dela. Eu estava sozinha em casa. Ricardo tinha saído para trabalhar. E quando eu vi o nome dela na tela do meu celular, meu coração disparou. A mensagem era curta, mas devastadora. "Precisamos conversar. É sobre o Ricardo. Ele não está te contando tudo." Eu fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos, meu dedo pairando sobre o botão de deletar. Eu sabia que era uma armadilha. Eu sabia que ela estava tentando me manipular, mas aquela semente de dúvida que ela tinha plantado em mim começou a crescer. O que ela queria dizer com isso? O que Ricardo não estava me contando? Eu tentei ignorar, mas a mensagem ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, eu quase perguntei. Quase, mas algo me impediu. Talvez fosse medo da resposta, ou talvez fosse medo de que não houvesse nada e que eu estivesse deixando Dona Marlene entrar na minha cabeça de novo, mas ela não parou. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. "Ele está escondendo algo de você. Eu sou a mãe dele. Eu sei quando ele está mentindo. Você acha que ele realmente te escolheu? Ou ele só está com você porque tem pena?" Cada mensagem era como um veneno lento, corroendo minha confiança, minha paz, meu casamento. E o pior de tudo era que eu não contava para Ricardo. Eu deletava as mensagens, bloqueava o número, mas ela sempre encontrava um jeito de voltar. Um novo número, um perfil falso nas redes sociais, até uma carta deixada na nossa caixa de correio. E então, uma tarde, ela apareceu na porta da minha casa. Eu estava sozinha, como sempre, e quando eu abri a porta e vi ela ali, parada na soleira, com aquela expressão de falsa preocupação, eu soube que tinha cometido um erro. Eu deveria ter batido a porta na cara dela. Deveria ter ligado para Ricardo imediatamente. Mas eu não fiz nada disso, porque uma parte de mim, aquela parte fraca e insegura que ela tinha alimentado, queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela entrou sem ser convidada, sentou no sofá da minha sala como se ainda fosse bem-vinda, e me olhou com aqueles olhos que fingiam compaixão. "Eu não vim aqui para brigar", ela disse, sua voz suave e controlada. "Eu vim porque eu me preocupo com você." Eu quase ri. Ela se preocupava comigo? A mesma mulher que tinha me humilhado na frente de toda a família? Mas eu não disse nada. Eu só cruzei os braços e esperei. Ela suspirou, como se o que ela estava prestes a dizer fosse doloroso para ela. "Meu filho está escondendo algo de você. Algo sério. E eu acho que você tem o direito de saber." Meu coração começou a bater mais rápido. "O quê?" eu perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ela olhou para baixo, como se estivesse lutando consigo mesma, e então disse: "Ele está em dívida. Uma dívida grande. Ele pegou dinheiro emprestado para pagar o casamento de vocês, para comprar essa casa, para te dar a vida que você queria, e agora ele está afundado. E não sabe como sair." Eu fiquei em silêncio, processando aquilo. Ricardo nunca tinha mencionado nada sobre dívidas. A gente vivia de forma simples, mas confortável. Ele trabalhava muito, isso era verdade. Mas eu sempre achei que era porque ele era dedicado, não porque estava desesperado. Dona Marlene continuou, sua voz ganhando um tom de urgência. "Ele não quer que você saiba porque tem vergonha." Mas eu vi as contas, vi as cartas de cobrança. Ele está se matando de trabalhar para esconder isso de você.
E um dia, tudo vai desmoronar. E quando isso acontecer, você vai ser arrastada junto com ele. Eu senti meu mundo começar a girar. Será que era verdade? Será que Ricardo estava escondendo algo tão grande de mim? Eu queria não acreditar, mas as palavras dela faziam sentido. Ele tinha estado mais cansado ultimamente, mais distante. Ele saía cedo e voltava tarde, e quando eu perguntava como tinha sido o dia, ele sempre dizia que estava tudo bem, mas eu via a tensão no rosto dele. Dona Marlene se levantou, veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Eu não estou te contando isso para te magoar. Estou te contando porque você precisa se proteger. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Não deixa meu filho te arrastar para o fundo junto com ele. Ela saiu da minha casa, me deixando sozinha com aqueles pensamentos venenosos. E pela primeira vez desde que eu tinha me casado, eu comecei a duvidar do homem que eu amava. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, eu estava diferente. Eu tentei agir normal, mas ele percebeu. Ele sempre percebia. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. E eu quase contei. Quase. Mas em vez disso, eu perguntei. A gente tá bem financeiramente? Ele franziu a testa, surpreso com a pergunta. Claro. Por quê? Eu dei de ombros, tentando parecer casual. Só curiosidade. Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler meus pensamentos, e então disse: se tiver alguma coisa te preocupando, você pode me contar. Você sabe disso, né? Eu assenti, mas não disse nada, e naquela noite eu mal consegui dormir. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu comecei a prestar atenção em tudo, nas contas que chegavam, nos extratos bancários, nas ligações que Ricardo atendia e saía da sala para falar. Eu me tornei uma pessoa que eu não reconhecia, uma pessoa paranoica, desconfiada, consumida pela dúvida. E quanto mais eu procurava, mais coisas eu encontrava que pareciam suspeitas. Uma carta de um banco que eu não conhecia, uma ligação de um número estranho que ele não atendeu na minha frente, uma conversa sussurrada no telefone que ele encerrou rapidamente quando eu entrei na sala. Eu estava me afogando, e Dona Marlene sabia disso. Ela continuava me mandando mensagens, alimentando minhas inseguranças, me dizendo que eu precisava confrontar Ricardo, que eu precisava exigir a verdade. E finalmente, depois de uma semana de agonia, eu cedi. Uma noite, quando Ricardo chegou em casa, eu estava esperando por ele na sala, com todas as cartas e extratos que eu tinha encontrado espalhados na mesa de centro. A gente precisa conversar, eu disse, e minha voz estava tremendo. Ele olhou para a mesa para mim e eu vi a confusão no rosto dele. Sobre o quê? Sobre as dívidas, eu disse, e as palavras saíram como uma acusação. Sobre o dinheiro que você pegou emprestado, sobre tudo o que você está escondendo de mim. Ele ficou em silêncio por um momento, e então, para minha surpresa, ele começou a rir. Não era uma risada de alegria, era uma risada de descrença, de alguém que acabou de entender algo terrível. Minha mãe esteve aqui, não esteve? Eu não respondi, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Ele balançou a cabeça, passou a mão pelo rosto e se sentou no sofá. Eu não acredito que você acreditou nela. Depois de tudo o que ela fez, você realmente acreditou. Eu me senti pequena, mas também defensiva. Então me explica, Ricardo. Me explica essas cartas, essas ligações, tudo isso. Ele pegou uma das cartas, olhou para ela e então me entregou. Isso aqui é do banco onde eu abri uma conta poupança. Para a gente, para o futuro. Eu estava juntando dinheiro para te fazer uma surpresa, para a gente viajar, talvez começar a pensar em ter filhos. Eu não te contei porque eu queria que fosse uma surpresa. Eu senti meu estômago afundar. E as ligações? Ele suspirou. Eu estou procurando um emprego melhor, um lugar que pague mais, que tenha horários mais flexíveis, para eu poder passar mais tempo com você. Eu não te contei porque eu não queria te dar esperanças até ter certeza. Cada palavra dele era como uma facada no meu peito. Eu tinha duvidado dele. Eu tinha deixado Dona Marlene entrar na minha cabeça, envenenar meu casamento, destruir minha confiança. E agora, olhando para o rosto dele, vendo a dor e a decepção nos olhos dele, eu percebi o estrago que eu tinha feito. Eu sinto muito, eu disse, e as lágrimas começaram a cair. Eu sinto tanto, Ricardo. Eu não deveria ter duvidado de você. Eu não deveria ter deixado ela entrar aqui. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e então disse, sua voz baixa e cansada. Eu não sei se a gente consegue continuar assim. Se você não confia em mim, se você acredita mais na minha mãe do que em mim, então talvez a gente precise repensar isso tudo. Aquelas palavras me destruíram, porque eu sabia que ele estava certo.
Eu tinha quebrado algo entre nós, algo precioso e frágil, e eu não sabia se conseguiria consertar. E naquela noite, pela primeira vez desde que a gente tinha se casado, Ricardo dormiu no sofá, e eu fiquei sozinha no nosso quarto, olhando para o teto, me perguntando se eu tinha acabado de perder o amor da minha vida por causa de uma mulher que nunca me quis bem. Mas o que eu ainda não sabia era que Dona Marlene tinha mais um plano que ia além de destruir meu casamento. Um plano que envolvia dinheiro, mentiras e um segredo de família que, quando viesse à tona, ia abalar tudo o que eu achava que sabia sobre aquela família. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Ricardo mal falava comigo. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde. E quando estava em casa, ficava trancado no escritório ou assistindo televisão em silêncio. Eu tentei me aproximar várias vezes, tentei pedir desculpas de novo, tentei explicar que eu estava confusa, que Dona Marlene tinha mexido com a minha cabeça, mas ele apenas acenava com a cabeça e dizia que precisava de tempo. E cada dia que passava, eu sentia ele se afastando mais de mim. Eu parei de comer direito, parei de dormir. Passava as noites acordada, repassando tudo na minha cabeça, me culpando por ter sido tão fraca, tão idiota. Eu tinha tudo o que eu sempre quis, um homem que me amava, uma casa, uma vida, e eu tinha jogado tudo fora porque deixei uma mulher manipuladora plantar dúvidas em mim. Eu me odiava, e quanto mais eu me odiava, mais eu me afundava em um buraco escuro do qual eu não sabia como sair. Foi nesse estado que eu recebi uma ligação de Patrícia, a irmã do Ricardo. Eu fiquei surpresa, porque desde aquele domingo desastroso, ela não tinha entrado em contato comigo. Eu atendi com o coração apertado, esperando mais acusações, mais veneno, mas o que ela disse me pegou completamente de surpresa. A gente precisa conversar, pessoalmente. É sobre a minha mãe. Tem coisas que você precisa saber. Nós marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade. Quando eu cheguei, Patrícia já estava lá, sentada em uma mesa no canto, mexendo nervosamente em uma xícara de café. Ela levantou os olhos quando me viu, e eu percebi que ela estava diferente. Ela parecia cansada, mais velha, como se estivesse carregando um peso enorme. Eu me sentei na frente dela, e por um momento, nenhuma de nós disse nada. Então ela respirou fundo e começou a falar. Eu preciso te pedir desculpas, ela disse, e sua voz estava trêmula. Eu deveria ter te defendido naquele dia. Eu deveria ter falado alguma coisa, feito alguma coisa. Mas eu sou covarde. Eu sempre fui. Minha mãe sempre teve esse controle sobre a gente, e eu nunca tive coragem de enfrentá-la. Eu assenti, sem saber o que dizer. Ela continuou. Mas depois daquele dia, eu comecei a prestar atenção. Comecei a ver as coisas que eu sempre ignorei. E eu descobri algo. Algo que minha mãe está escondendo há anos. Algo que, se o Ricardo souber, vai mudar tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. O quê? Eu perguntei. Patrícia olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida, e então se inclinou para a frente. Minha mãe tem uma conta bancária secreta. Uma conta que meu pai não sabe que existe. E nessa conta tem muito dinheiro. Dinheiro que ela desviou da empresa do meu pai ao longo dos anos. Eu fiquei boquiaberta. Dona Marlene sempre se apresentava como uma mulher honesta, religiosa, que valorizava a família acima de tudo. E agora eu estava descobrindo que ela era uma ladra. Patrícia continuou, sua voz ganhando urgência. Eu encontrei os extratos escondidos no escritório dela. Ela tem tirado dinheiro da empresa há mais de 10 anos. Pequenas quantias. Nada que meu pai percebesse de imediato. Mas ao longo do tempo, somou uma fortuna. E sabe o que ela está fazendo com esse dinheiro? Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Ela está planejando se divorciar do meu pai. Ela já contratou um advogado, já está preparando tudo. E quando ela fizer isso, ela vai levar metade de tudo que ele construiu, mais o dinheiro que ela roubou. Meu pai vai ficar sem nada. Eu senti uma onda de náusea. Como alguém podia ser tão cruel, tão calculista? E então Patrícia disse algo que me fez gelar. E tem mais. Ela está tentando colocar a culpa no Ricardo. Ela falsificou documentos, fez parecer que foi ele quem desviou o dinheiro. Se meu pai descobrir, ele vai deserdá-lo, vai destruí-lo, e ela vai sair como a vítima, como sempre. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Eu perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Por que ela faria isso com o próprio filho? Patrícia balançou a cabeça, e eu vi lágrimas nos olhos dela. Porque ele te escolheu. Porque ele foi o único que teve coragem de enfrentá-la, de dizer não.
E ela não suporta perder o controle. Então ela vai destruí-lo. Vai destruir todos nós se for preciso. Eu fiquei sentada ali, tentando processar tudo aquilo, e então eu percebi. Eu precisava contar para Ricardo. Eu precisava mostrar para ele o que a mãe dele realmente era. Mas Patrícia segurou minha mão. Espera, eu tenho um plano, mas eu preciso da sua ajuda. E você precisa confiar em mim. Eu olhei para ela, para aquela mulher que eu mal conhecia, que tinha ficado em silêncio enquanto eu era humilhada, e me perguntei se eu podia confiar nela. Mas então eu pensei em Ricardo, no homem que eu amava, no homem que estava se afastando de mim por causa de tudo isso, e eu soube que eu não tinha escolha. O que você precisa que eu faça? Eu perguntei. Patrícia tirou um envelope da bolsa e me entregou. Aqui estão cópias dos extratos bancários, dos documentos falsificados, tudo. Eu preciso que você guarde isso, porque se minha mãe descobrir que eu tenho isso, ela vai destruir tudo. E então, no momento certo, a gente vai expor ela, na frente de todo mundo, na frente do meu pai, do Ricardo, de toda a família. E ela não vai ter como negar. Eu peguei o envelope com mãos trêmulas. E quando é o momento certo? Eu perguntei. Patrícia sorriu, mas era um sorriso triste, sem alegria. Daqui a 2 semanas. Meu pai está fazendo uma festa para comemorar os 30 anos de casamento deles. Minha mãe está planejando anunciar o divórcio nessa festa, na frente de todo mundo, para humilhar meu pai. Mas a gente vai chegar primeiro. A gente vai mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Eu assenti, sentindo uma mistura de medo e determinação. Eu guardei o envelope na minha bolsa. E Patrícia e eu saímos daquela cafeteria como conspiradores, unidas por um objetivo comum: desmascarar Dona Marlene. Mas o que eu não sabia era que aquelas 2 semanas seriam as mais tensas, as mais perigosas e as mais reveladoras da minha vida. Porque Dona Marlene não era idiota. E ela estava de olho em cada movimento que a gente fazia. Quando eu cheguei em casa naquela tarde, Ricardo estava na sala, mexendo no notebook. Ele levantou os olhos quando eu entrei, e pela primeira vez em dias, ele realmente me olhou. "Onde você estava?" ele perguntou. E não era uma acusação, era genuína curiosidade. "Eu encontrei com a Patrícia", eu disse, e vi a surpresa no rosto dele. A gente conversou, sobre tudo. Ele fechou o notebook e se levantou. "E?" Eu respirei fundo. "Eu sei que você está magoado comigo. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu te amo, Ricardo. E eu vou provar para você que eu mereço sua confiança. Eu vou consertar isso." Ele me olhou por um longo momento. E então, pela primeira vez em dias, ele veio até mim e me abraçou. Eu senti meu corpo relaxar, senti as lágrimas começarem a cair de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. "Eu não quero que você prove nada", ele sussurrou no meu ouvido. "Eu só quero que a gente volte a ser nós dois." Eu prometi a mim mesma naquele momento que eu ia fazer tudo o que fosse preciso para proteger aquele homem, para proteger nosso casamento, para destruir qualquer coisa que tentasse nos separar. E isso incluía Dona Marlene. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Eu e Patrícia nos falávamos todos os dias, planejando cada detalhe, cada movimento. Ela me contou que Dona Marlene estava cada vez mais confiante, cada vez mais arrogante, acreditando que seu plano era perfeito. Ela tinha até comprado um vestido novo para a festa, um vestido caro, vermelho, como se fosse uma celebração de sua vitória. Mas o que ela não sabia era que a gente estava preparando uma armadilha, e ela ia cair direitinho nela. Eu guardei o envelope em um lugar seguro, escondido no fundo do meu armário, onde Ricardo nunca olharia. Toda noite, quando ele dormia, eu tirava os documentos e lia de novo, memorizando cada detalhe, cada número, cada mentira. Eu precisava estar preparada, porque eu sabia que quando chegasse a hora, Dona Marlene ia tentar se defender, ia tentar virar o jogo, e eu não podia deixar isso acontecer. Ricardo percebeu que eu estava diferente, mais leve, mais confiante. Ele me perguntou o que tinha mudado, e eu disse que era porque a gente estava se reconectando, porque eu estava aprendendo a confiar de novo. E não era mentira, a gente realmente estava se reconectando. A gente voltou a conversar, a rir, a fazer planos para o futuro. E pela primeira vez em semanas, eu senti esperança. Esperança de que a gente ia superar aquilo. Esperança de que a gente ia sair mais forte do outro lado. Mas conforme a data da festa se aproximava, eu comecei a sentir o peso da responsabilidade. E se algo desse errado? E se Dona Marlene descobrisse o que a gente estava planejando? E se ela conseguisse virar a situação a favor dela? Eu tentei afastar esses pensamentos, mas eles me perseguiam, especialmente à noite, quando eu ficava acordada, olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis. E então, 3 dias antes da festa, algo aconteceu que quase arruinou tudo. Eu estava em casa, sozinha,
quando a campainha tocou. Eu abri a porta e dei de cara com Dona Marlene. Meu coração disparou e eu instintivamente dei um passo para trás. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. "Posso entrar?" ela perguntou. E antes que eu pudesse responder, ela já estava passando por mim, entrando na minha casa como se fosse dona do lugar. Eu fechei a porta, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. "O que você quer?" eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Ela se virou para mim e seus olhos eram como gelo. "Eu vim te dar um aviso. Eu sei que você e a Patrícia estão tramando alguma coisa, e eu vim te dizer que seja lá o que for, não vai funcionar." Eu senti meu sangue gelar. Como ela sabia? Patrícia tinha contado para alguém? Ou Dona Marlene estava apenas blefando, tentando me fazer confessar? "Eu não sei do que você está falando", eu disse, cruzando os braços, tentando parecer confiante. Ela riu, uma risada baixa e cruel. "Não me subestime, querida. Eu sei que a Patrícia esteve fuçando nas minhas coisas. Eu sei que ela encontrou coisas que não deveria ter encontrado. E eu sei que ela veio até você." Meu coração afundou, mas eu não deixei transparecer. "E daí?" eu disse, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. "O que você vai fazer? Me ameaçar de novo? Tentar destruir meu casamento de novo?" Ela deu um passo em minha direção, e eu vi a raiva nos olhos dela. "Você não faz ideia de com quem está mexendo. Eu construí essa família. Eu mantive essa família unida por anos. E eu não vou deixar uma menina insignificante como você destruir tudo." Eu senti a raiva subir dentro de mim, uma raiva que eu tinha guardado por tanto tempo. "Você não construiu nada", eu disse, minha voz tremendo de emoção. "Você manipulou, mentiu, roubou. Você é uma fraude, Dona Marlene. E todo mundo vai saber disso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de choque e fúria. E então ela disse, sua voz baixa e perigosa: "Se você fizer isso, você vai se arrepender. Eu vou destruir você. Vou destruir o Ricardo. Vou destruir tudo o que vocês têm." Mas eu não recuei. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Tenta, porque dessa vez eu não vou ficar calada." Ela ficou me encarando por mais alguns segundos. E então, sem dizer mais nada, ela se virou e saiu da minha casa, batendo a porta atrás dela. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo, mas também sentindo algo que eu não sentia há muito tempo: poder. Eu não era mais aquela menina assustada que tinha sido humilhada na cozinha. Eu era uma mulher que estava prestes a lutar pelo que era seu, e eu não ia perder. Eu liguei para Patrícia imediatamente e contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Ela está desesperada. Isso significa que a gente está no caminho certo. Mas a gente precisa ter cuidado. Ela é capaz de qualquer coisa agora." Eu concordei, e nós reforçamos nosso plano, certificando-nos de que cada detalhe estava perfeito. E então, finalmente, chegou o dia da festa. Eu me arrumei com cuidado naquela noite, escolhendo um vestido simples, mas elegante, prendendo o meu cabelo, passando uma maquiagem leve. Ricardo me olhou quando eu saí do quarto e sorriu. "Você está linda", ele disse, e eu senti meu coração aquecer. "A gente vai ficar bem", eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Ele franziu a testa, confuso, mas antes que ele pudesse perguntar, eu peguei minha bolsa, onde eu tinha escondido um envelope, e disse: "Vamos." A festa estava sendo realizada em um salão elegante, decorado com flores brancas e douradas, cheio de gente que eu não conhecia. Parentes distantes, amigos da família, colegas de trabalho do pai do Ricardo. Todo mundo estava vestido de forma impecável, conversando, rindo, bebendo champanhe. E no centro de tudo, como uma rainha em seu trono, estava Dona Marlene, usando aquele vestido vermelho, sorrindo para todos, recebendo cumprimentos e abraços. Ela me viu quando eu entrei, e por um breve momento, nossos olhos se encontraram. E eu vi o desafio neles. Ela estava me dizendo: "Tenta me derrubar, eu te desafio." Mas eu não estava sozinha. Patrícia estava lá, do outro lado do salão. E quando nossos olhos se encontraram, ela acenou discretamente. Estava tudo pronto. Tudo o que a gente precisava era esperar o momento certo. E esse momento chegou quando o pai do Ricardo, seu Antônio, subiu no pequeno palco montado no salão e pediu a atenção de todos. Ele agradeceu a presença de todo mundo, falou sobre os 30 anos de casamento, sobre como Dona Marlene tinha sido uma esposa maravilhosa, uma mãe dedicada. E enquanto ele falava, eu via Dona Marlene sorrindo, acenando, absorvendo toda aquela adoração. Mas eu também via a tensão nos ombros dela, a forma como ela apertava a taça de champanhe com força demais. Ela sabia que algo estava para acontecer, ela só não sabia o quê. E então, seu Antônio convidou Dona Marlene para subir no palco com ele. Ela subiu,
graciosa, e ele a abraçou, e todo mundo aplaudiu, e foi nesse momento que Patrícia se moveu. Ela caminhou até o palco, subiu os degraus e pegou o microfone da mão do pai. "Desculpa, pai", ela disse, sua voz ecoando pelo salão. "Mas antes de a gente continuar essa celebração, tem algumas coisas que precisam ser ditas." O salão ficou em silêncio. Dona Marlene ficou pálida, seus olhos arregalados. "Patrícia, o que você está fazendo?" Ela sussurrou, mas o microfone captou cada palavra. Patrícia olhou para ela, e eu vi a determinação no rosto dela. "Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, mãe. Estou contando a verdade." E então, ela começou. Ela contou sobre a conta bancária secreta, sobre o dinheiro desviado, sobre os documentos falsificados. Ela mostrou os extratos, projetando-os em uma tela que tinha sido montada para passar fotos da família. E conforme cada número, cada transação, cada mentira era revelada, o silêncio no salão se transformou em murmúrios, em exclamações de choque, em olhares de descrença. Seu Antônio estava paralisado, olhando para a mulher ao lado dele como se estivesse vendo uma estranha. E Dona Marlene, pela primeira vez desde que eu a conhecia, não tinha palavras. Ela tentou se defender, tentou dizer que era tudo mentira, que Patrícia estava inventando, mas então eu subi no palco. Eu tirei o envelope da minha bolsa e entreguei para seu Antônio. "Aqui estão as provas", eu disse, minha voz firme e clara. "Tudo o que você precisa saber está aqui." Ele pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu e começou a ler. E conforme ele lia, eu via a dor, a traição, a raiva se formando no rosto dele. Dona Marlene tentou descer do palco, tentou fugir, mas Ricardo estava lá, bloqueando o caminho dela. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse, sua voz fria como gelo. "Você vai ficar aqui e encarar o que você fez." E então, um a um, os convidados começaram a sair, alguns em silêncio, outros murmurando entre si, todos evitando olhar para Dona Marlene. E quando o salão finalmente esvaziou, sobraram apenas nós, eu, Ricardo, Patrícia, Júnior, seu Antônio e Dona Marlene. Seu Antônio olhou para a mulher com quem ele tinha passado 30 anos da vida dele e disse, sua voz quebrada, "Como você pôde?" Ela não respondeu. Ela apenas ficou ali, de pé, naquele vestido vermelho que agora parecia uma mancha de vergonha, e chorou. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alguém que tinha perdido tudo. E naquele momento, eu soube que tinha acabado. A guerra tinha terminado. E nós tínhamos vencido. Mas o que eu não esperava era o preço que ainda teríamos que pagar por essa vitória. Os dias que se seguiram à festa foram estranhos e silenciosos. Seu Antônio iniciou o processo de divórcio imediatamente. E Dona Marlene foi morar com a tia Célia, que foi a única pessoa que ainda aceitou recebê-la. Ricardo ficou arrasado. Não pela mãe, mas pelo pai. Ele via o homem que ele admirava se desfazendo aos poucos, envelhecendo anos em questão de dias, carregando o peso da traição como uma pedra no peito. E mesmo sabendo que a gente tinha feito a coisa certa, eu via a culpa nos olhos do Ricardo. A culpa de ter exposto a própria mãe. A culpa de ter destruído a ilusão que o pai dele tinha vivido por tanto tempo. Patrícia também estava sofrendo. Ela tinha feito o que precisava ser feito, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ela tinha perdido a mãe de certa forma. E mesmo sabendo que Dona Marlene não merecia sua lealdade, ainda doía. Júnior, por outro lado, estava furioso. Furioso com a mãe, furioso com a situação, furioso com o mundo. Ele parou de falar com Dona Marlene completamente, e nas poucas vezes que a gente se via, ele mal conseguia olhar para mim, como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. E eu me sentia vazia. Eu tinha lutado tanto, tinha me preparado tanto para aquele momento. E agora que tinha acabado, eu não sabia o que fazer. Eu tinha vencido, mas não me sentia vitoriosa. Eu me sentia cansada, cansada de brigar, cansada de provar meu valor, cansada de carregar o peso de tudo aquilo. E pela primeira vez, eu me perguntei se tinha valido a pena. Foi Ricardo quem me tirou desse buraco. Uma noite, ele me encontrou sentada no sofá, olhando para o nada, e se sentou ao meu lado. "Você está arrependida?" Ele perguntou, e sua voz era suave, sem julgamento. Eu pensei por um momento antes de responder. "Não", eu disse. "Eu não estou arrependida de ter exposto ela. Estou arrependida de que as coisas tenham chegado a esse ponto. Estou arrependida de que você e sua família tenham que passar por isso." Ele pegou minha mão e a apertou. "Nada disso é culpa sua. Minha mãe fez as escolhas dela, e ela tem que viver com as consequências." Mas mesmo com as palavras dele, eu ainda sentia o peso. E esse peso só aumentou quando 2 semanas depois da festa, eu recebi uma ligação de Dona Marlene. Eu fiquei olhando para o telefone tocando, meu coração disparado, sem saber se deveria atender. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez pena, me fez aceitar a chamada. "Alô?" eu disse, minha voz cautelosa.
Houve um silêncio do outro lado, e então eu ouvi a voz dela, fraca e quebrada. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Por favor, eu deveria ter desligado, deveria ter bloqueado o número e seguido em frente, mas eu não fiz isso, porque, por mais que eu odiasse admitir, uma parte de mim queria ouvir o que ela tinha a dizer, queria entender por que ela tinha feito tudo aquilo. Então eu concordei em encontrá-la, em um café pequeno e discreto, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse nos reconhecer, e quando eu cheguei e a vi sentada em uma mesa no canto, eu quase não a reconheci, ela estava diferente, mais magra, mais pálida, com olheiras profundas e cabelos desgrenhados. Ela parecia uma sombra da mulher arrogante e controladora que eu conhecia. Eu me sentei na frente dela, e por um longo momento, nenhuma de nós disse nada. Então ela começou a falar, sua voz baixa e trêmula. Eu sei que você me odeia, e você tem todo o direito. Eu fiz coisas terríveis, coisas imperdoáveis. Eu não disse nada, apenas esperei. Ela continuou. Eu não estou aqui para pedir perdão. Eu sei que não mereço. Estou aqui porque eu preciso que você entenda. Preciso que alguém entenda. Eu franzi a testa. Entender o quê? Ela olhou para baixo, para as mãos dela, e eu vi lágrimas começarem a cair. Eu passei a vida inteira tentando ser perfeita, tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher perfeita, porque era isso que esperavam de mim. Minha mãe, minha família, a sociedade. E eu fiz tudo certo. Casei com um homem bom, criei meus filhos, cuidei da casa, mas nunca foi suficiente. Eu nunca fui suficiente. E quando o Ricardo te escolheu, quando ele escolheu você em vez de ouvir o que eu achava melhor para ele, eu senti que estava perdendo o controle, que tudo o que eu tinha construído estava desmoronando. E eu entrei em pânico. Eu ouvi, mas não senti pena, porque nada do que ela estava dizendo justificava o que ela tinha feito. Você tentou destruir meu casamento, eu disse, minha voz fria. Você roubou do seu próprio marido. Você tentou colocar a culpa no seu filho. Como você espera que eu entenda isso? Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais rápido agora. Eu não espero. Eu só queria que você soubesse que eu não sou um monstro. Eu sou uma mulher quebrada que cometeu erros terríveis. E agora eu estou pagando por eles. Eu me levantei, pegando minha bolsa. Você está certa, eu disse. Você está pagando. E eu espero que você aprenda alguma coisa com isso. Eu me virei para sair, mas então ela disse algo que me fez parar. Cuida do meu filho, por favor. Ele merece ser feliz. E você o faz feliz. Eu olhei para trás, para aquela mulher destruída, e por um breve momento, eu senti algo parecido com compaixão. Mas então eu me lembrei de tudo o que ela tinha feito, de todas as lágrimas que eu tinha derramado por causa dela, e aquela compaixão desapareceu. Eu vou cuidar dele, eu disse, mas não por você, por mim, porque eu o amo. E então eu saí daquele café e nunca mais olhei para trás. Mas a história não terminou aí, porque 3 dias depois daquele encontro, Patrícia me ligou, sua voz urgente e assustada. Você precisa vir aqui, agora. É sobre a minha mãe. Meu coração disparou. O que aconteceu? Eu perguntei, mas ela já tinha desligado. Eu peguei minhas chaves e corri para o carro, dirigindo o mais rápido que podia até a casa de seu Antônio. Quando eu cheguei, havia uma ambulância na frente, luzes piscando, paramédicos entrando e saindo. Eu senti meu estômago afundar. Eu encontrei Ricardo na sala, sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. O que aconteceu? Eu perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Ele levantou os olhos e eu vi a dor neles. Minha mãe tentou se matar. Ela tomou uma overdose de remédios. A tia Célia encontrou ela a tempo, mas ele não conseguiu terminar a frase. Eu me sentei ao lado dele, peguei sua mão e ficamos ali, em silêncio, enquanto os paramédicos trabalhavam no andar de cima. Dona Marlene sobreviveu. Eles conseguiram estabilizá-la e ela foi internada em uma clínica psiquiátrica para tratamento. E pela primeira vez, eu vi a família inteira se unir, não por ela, mas apesar dela. Seu Antônio, mesmo depois de tudo, ainda se preocupava. Patrícia e Júnior visitavam, não porque queriam, mas porque sentiam que deviam. E Ricardo, meu Ricardo, carregava uma culpa que eu sabia que ia demorar anos para curar. Mas conforme as semanas passavam, algo começou a mudar. A família começou a conversar de verdade, a falar sobre coisas que tinham sido enterradas por anos, sobre expectativas, sobre pressões, sobre mágoas. E lentamente, muito lentamente, eles começaram a se curar. Não completamente, porque algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas o suficiente para seguir em frente. E eu aprendi que vitória nem sempre parece como a gente imagina. Eu tinha exposto Dona Marlene, tinha protegido o meu casamento, tinha provado o meu valor, mas o custo tinha sido alto. E mesmo sabendo que eu tinha feito a coisa certa, eu carregava o peso daquilo, o peso de saber que minhas ações,
por mais justificadas que fossem, tinham contribuído para o sofrimento de outra pessoa, e isso era algo que eu ia ter que aprender a viver. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha Ricardo ao meu lado, mais forte e mais presente do que nunca. Eu tinha Patrícia, que tinha se tornado uma amiga de verdade, uma aliada. E eu tinha a mim mesma, uma versão de mim que era mais forte, mais corajosa, mais resiliente do que eu jamais imaginei que poderia ser. E talvez, no final das contas, essa fosse a verdadeira vitória. Não destruir Dona Marlene, mas me encontrar no processo. 6 meses depois da festa, Ricardo e eu estávamos sentados no quintal da nossa casa, assistindo ao pôr do sol. Ele estava mais leve, sorrindo mais, e eu sentia que a gente finalmente tinha encontrado nossa paz. Você se arrepende de alguma coisa? Ele me perguntou, e eu pensei por um longo momento antes de responder. Eu me arrependo de que as coisas tenham sido tão difíceis, eu disse, mas eu não me arrependo de ter lutado por nós. Ele sorriu, me puxou para mais perto e me beijou. E naquele momento, eu soube que a gente ia ficar bem, que a gente tinha sobrevivido à tempestade e saído mais forte do outro lado. Dona Marlene eventualmente saiu da clínica. Ela se mudou para outra cidade, longe de todos nós, e começou uma nova vida. Eu ouvi dizer que ela estava fazendo terapia, tentando se reconstruir, e uma parte de mim, uma parte pequena, mas real, torcia para que ela conseguisse. Não por ela, mas porque eu acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance. Todo mundo merecia a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Seu Antônio também seguiu em frente. Ele vendeu a empresa, se aposentou e começou a viajar, algo que ele sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Ele visitava a gente regularmente, e eu via a leveza nele, a liberdade de alguém que finalmente tinha se libertado de uma prisão que ele nem sabia que estava vivendo. E ele me tratava com carinho, com respeito, como a nora que ele sempre quis ter. E isso significava mais para mim do que qualquer outra coisa. Patrícia se casou. Ela encontrou um homem bom, que a amava de verdade. E pela primeira vez na vida dela, ela estava feliz. Ela me convidou para ser madrinha, e no dia do casamento, enquanto eu a via caminhando pelo corredor, radiante e livre, eu senti lágrimas de alegria, porque ela merecia aquilo. Ela merecia ser feliz depois de tudo o que tinha passado. E Júnior, que tinha sido tão difícil no começo, eventualmente se abriu. Ele pediu desculpas por ter sido frio comigo, por ter me culpado, e a gente começou a construir uma relação, devagar, mas genuína. Ele me contou que tinha começado terapia também, que estava trabalhando em suas próprias questões, em sua própria cura, e eu me senti orgulhosa dele, orgulhosa de todos eles. Quanto a mim e Ricardo, a gente continuou construindo nossa vida juntos. A gente comprou uma casa maior, adotamos um cachorro, começamos a fazer planos para o futuro. E um dia, quando eu estava na cozinha preparando o jantar, ele veio por trás de mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado." Eu me virei, confusa. Por quê? Por ter lutado por nós, por não ter desistido, por ser você. E eu sorri, porque eu sabia que tudo o que a gente tinha passado, toda a dor, toda a luta, tinha valido a pena, porque a gente tinha chegado ali, juntos, mais fortes, mais unidos. E se eu pudesse voltar no tempo, para aquele domingo terrível quando Dona Marlene me humilhou na cozinha, eu faria tudo de novo, porque aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, foi o começo da minha transformação. Foi o momento em que eu parei de ser a menina insegura que aceitava ser pisoteada e me tornei a mulher que luta pelo que é seu. E essa mulher, essa versão de mim, é alguém de quem eu me orgulho. Então, se você está me ouvindo agora, se você passou por algo parecido, se você já foi humilhado, diminuído, feito se sentir pequeno, eu quero que você saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de você a força para lutar, para se levantar, para se reconstruir. E não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes tentem te derrubar, você pode se erguer de novo. Porque você merece respeito, você merece amor, você merece ser feliz. E essa é a minha história. A história de como eu fui humilhada, de como eu lutei, de como eu venci. Não porque eu destruí minha sogra, mas porque eu me encontrei no processo. Porque eu aprendi que meu valor não depende da aprovação de ninguém, que eu sou suficiente exatamente como sou. E que o amor verdadeiro, o amor que vale a pena, é aquele que te apoia, que te defende, que fica ao seu lado mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Então, obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por ter caminhado comigo por essa jornada. E eu espero, de coração, que minha história tenha te inspirado de alguma forma, que tenha te dado força para enfrentar suas próprias batalhas, porque no final das contas, todos nós estamos lutando alguma coisa. E às vezes,
Tudo o que a gente precisa é saber que não estamos sozinhos, que tem alguém lá fora que entende, que passou por algo parecido e que conseguiu sair do outro lado. E se você chegou até aqui, se você ouviu minha história completa, eu te peço mais uma coisa. Comenta aí embaixo de que cidade você está me vendo, porque eu quero saber onde estão as pessoas que, assim como eu, acreditam que é possível recomeçar, que é possível se reconstruir, que é possível ser feliz, mesmo depois de tudo. Porque a vida não é sobre nunca cair. É sobre se levantar toda vez que você cai. É sobre aprender com a dor, crescer com os desafios e se tornar uma versão melhor de si mesmo. E eu posso te garantir uma coisa: se eu conseguir, você também consegue. Basta acreditar em você, basta ter coragem, basta dar o primeiro passo. E quem sabe daqui a algum tempo, você também vai estar contando sua história. A história de como você superou, de como você venceu, de como você se tornou a pessoa que sempre foi destinada a ser. E eu vou estar aqui, torcendo por você, porque a gente precisa uns dos outros. A gente precisa dessas histórias de superação, de força, de esperança, porque elas nos lembram de que não importa o quão escuro o túnel pareça, sempre há uma luz no fim, sempre há uma saída, sempre há esperança. Então essa é a minha mensagem final para você. Nunca desista, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno, nunca aceite menos do que você merece, porque você é incrível, você é forte, você é capaz, e você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Acredite nisso, acredite em você, e vá lá fora, e conquiste o mundo, porque ele está esperando por você. E quanto a mim, eu vou continuar vivendo minha vida, ao lado do homem que eu amo, construindo o meu futuro, criando minhas memórias. E toda vez que eu olhar para trás, para tudo o que eu passei, eu vou sorrir, porque eu sobrevivi, eu venci, e eu sou feliz. E no final das contas, não é isso que importa? Não é isso que todos nós queremos? Ser felizes, ser amados, ser respeitados. E eu consegui. E você também vai conseguir. Eu acredito em você. Então, obrigada mais uma vez por ter me ouvido. Obrigada por ter feito parte da minha jornada. E lembra, comenta aí embaixo de que cidade você é. E me conta se minha história te tocou de alguma forma. Porque eu adoraria saber. Adoraria saber que eu não estou sozinha. Que tem outras pessoas lá fora que entendem, que sentem, que lutam, porque juntos a gente é mais forte, juntos a gente consegue qualquer coisa, e com isso eu me despeço, mas não é um adeus, é um até logo, porque quem sabe a gente não se encontra de novo, em outra história, em outro momento. E até lá, cuida de você, valoriza quem te ama, e nunca, nunca mesmo, deixa ninguém apagar a sua luz, porque você brilha, e o mundo precisa do seu brilho. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe sua jornada, onde quer que ela te leve, porque você merece tudo de bom, sempre mereceu e sempre vai merecer.